Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui na nossa evangelioterapia, estudando esses maravilhosos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos prosseguir o capítulo 10, que é Bem-aventurados misericordiosos, nos itens de 9 a 13. Antes vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para aprendermos mais essas lições maravilhosas deixadas por Ele há mais de 2000 anos. Agradecer ao mentor da Casa Espírita Aurora de Luz, agradecer a todos os espíritos que vêm nos intuir, que vêm aprender também conosco, e agradecer por mais esse momento de ensinamento que serão úteis no nosso dia a dia e no nosso futuro. Então, meus irmãos, esse item diz assim: o cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está em seu olho e no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho para depois retirar o cisco que está no olho de seu irmão. Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Então, aí já está o ensinamento, né? Que nós, para sermos misericordiosos, nós estamos, nesse caso, não sendo. Por quê? Porque se eu estou com uma trave no meu olho, que é muito maior, por que eu estou querendo tirar o cisco do olho do meu irmão? Eu primeiro preciso me autoavaliar, para depois chegar no meu irmão. Porque às vezes a gente não tem o exemplo, né? Nós não damos o exemplo. E a gente vai exigir do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos conquistar, não é? Aqui, então, diz mais. Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. A caridade e o orgulho são sentimentos que neutralizam um ao outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Não consegue ressaltar o bem em outras pessoas porque ele acha que isso aí vai ofuscá-lo. Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. Ele acha que falando mal dos outros ele vai estar sempre se pondo acima, né? Ele acha, né? Na verdade, ninguém ressalta seu bem colocando o mal no outro. Muito pelo contrário, mostra que não tem um bom caráter, né? E depois tem aqui: não julgue para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, não julgue para não serem julgados, pois serão julgados conforme estão julgando os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usaram para medir os outros. Esse é Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 3. E aqui, então, tem no item número 12, aquela passagem que nós temos sobre a mulher adúltera, né? Então, que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher perante Jesus, dizendo que ela tinha que ser castigada perante as leis de Moisés, porque ela era adúltera, né? Então, Jesus está lá escrevendo na areia e ele fala que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí vai saindo de um por um, né? Porque a partir daquela primeira pedra, quem atirasse a primeira pedra seria o convite para os demais atirarem também. E eles repensaram que eles não teriam moral para fazer aquilo perante aquela mulher, né? E aí Jesus fala para ela: mulher, onde estão os que lhe acusaram? Que vai saindo de um em um, né? Ninguém fica. Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, ela responde. Então Jesus lhe disse: eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. Esse é em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então, nesse caso, né, Jesus falou que ninguém pode condenar. Por quê? Porque todo mundo deve alguma coisa. Ninguém é perfeito. E ninguém teria moral para condená-la. Só que ele também avisa que ela não volte a pecar, né? Não adianta você fazer sempre as coisas iguais e querer de resultados diferentes. Então, ela também teria que modificar, né? Também teria que pensar muito na sua reforma íntima, né? Com esse ensinamento, ele quis nos passar que
nós não podemos condenar os outros, porque nós também temos muito a dever, né? E vai remeter a uma história que aparece no livro Nos Roteiros de Jesus, que é do Humberto de Campos, né? Espírito de Humberto de Campos, por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. Então, lá chama-se A Petição de Jesus. Então, em Cafarnaum, Jesus pede para Simão Pedro que vá na casa do Jeremias, que é um curtidor, né? Para que ele atenda a filha dele, a Sara, que está na cama. Ela está adoentada. E aí, Pedro, né? O Simão Pedro vai até lá. Chegando lá, ele encontra Jeremias, porque Jeremias estava muito bem de vida, né? Por causa da profissão. E encontra Jeremias alcoolizado, bêbado, falando alto, né? Impropérios. E aí ele vai e continua entrando na casa para descobrir onde é que era o quarto da Sara. Aí ele encontra o filho mais velho. Aí o filho mais velho está revoltado, porque tinha perdido no jogo de dados com um traficante de jope, né? Aí ele continua seguindo. Ele seguindo e só observando aquela família, cada um com os seus defeitos, né? Aí ele vai e encontra a mãe da menina. Ele pergunta onde é que é o quarto. Aí ela vai indicar para ele assim, mas não leva o lá, né? E ela está batendo uma criança esquelética por causa que diz que essa criança comeu um figo, né? Sem ordem, né? Da mãe. Aí a criança que chora, diz que não foi ela, que foi o animal, o galo que comeu e continua batendo. E ele fica injuriado com aquilo e continua andando para procurar o quarto da menina. Aí ele encontra o filho mais novo. O filho mais novo está meio ele abre a porta, né, errada, e em vez de dar no quarto da filha, ele dá no quarto desse filho mais nesse lugar que o filho mais novo tá, no quarto. E aí o filho mais novo está mexendo lá, tentando furtar, né, umas joias que tem lá da família. E aí ele fica muito bravo, né? Fala, você tá aqui para me vigiar? Fala isso para Simão Pedro, né? E quer quase vai para cima de Simão Pedro, quer bater nele, né? Então, aí Simão fala, não, eu vim aqui para ver sua irmã. Aí ele, pouco me importa, né? E aí ele vai e realmente consegue chegar no quarto. Aí quando ele chega no quarto, a menina o recebe mal, né? E é mal educada e ele resolve ir embora, né? E não faz nada. Chega para Jesus e fala, olha, aquela visita foi em vão, porque aquela família toda problemática e não se salva um ali, não sei o que. Aí Jesus, muito calmamente, fala para ele assim, mas Pedro, eu só pedi que você fosse lá para auxiliar, né? Então, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele não tinha que estar ali para julgar aquelas pessoas. Jesus conhecia aquela família, sabia muito bem de todos os problemas que aquela família tinha. Mas ele queria que ele fosse lá apenas para auxiliar a irmã, para conseguir que ela não tivesse problema, né, de saúde. Então, isso é um ensinamento, né? O não julgar, né? Era apenas para fazer o papel dele, porque por enquanto nós estamos tão preocupados em julgar o mal, nós não estamos fazendo o bem. Foi o que aconteceu com Simão Pedro, né? Então, é uma lição para nós também, né? Enquanto você está observando o mal, você está deixando de fazer o bem, que é o nosso propósito, né? A nossa ação tem que ser essa. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal, e o segundo é desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. No segundo caso, que é quando a gente está fazendo para desacreditar aquela pessoa, né? Nunca encontraremos desculpa, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Às vezes até há um tipo de vingança, né? Vou fazer com que aquela pessoa perca o crédito perante as outras, vou difamar, né? Muitas vezes até inventando coisas daquela pessoa, né? Então isso aí não tem justificativa. Isso é um grande mal que nós estamos praticando, porque a palavra tem muito poder, né? E ela pode destruir uma pessoa, né?
Não aquelas pessoas que não vão pela opinião alheia, que elas querem conhecer a pessoa realmente para ver, porque muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, né? É com maldade mesmo. E também, reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Então, às vezes, reprimir um mal, você está corrigindo alguma coisa que não está certa naquela situação. Então, muitas vezes, é para se tornar um bem, né? Mas essa reprimenda deve ser sempre feita, se for com uma pessoa em particular, né? Não humilhando a pessoa perante os outros, né? Como fazia Paulo de Tarso, né? Ele foi bem assim de humilhar o Estevão, né? Perante as pessoas, naquelas discussões que ele sempre acabava, aqueles assuntos que ele sempre acabava perdendo, ele ficava com muita raiva. Então ele humilhava, né, as pessoas, mas não assim, dessa forma, mas até de você mostrar para ela o caminho, né, o caminho correto. Aí já vira uma caridade. E não julgue para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, o que está escrito não tem valor se você não segue nenhum daqueles ensinamentos. Então, o exemplo tem que vir primeiro de você, como Jesus fez. Jesus primeiro exemplificava. Ele sempre exemplificou aquilo que ele falou. Ele nunca foi incoerente. Diferente dos fariseus, que falavam uma coisa e faziam outra, né? Nós não podemos ser incoerentes nesse ponto. E ensinou que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, nós sabemos que aquele que tem moral, ele pode censurar, porque ele é assim, né? Ele faz o que ele está censurando. Agora, a pessoa não é exemplo e depois quer corrigir ainda o outro, né? Não existe autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem de bem. Então, o homem de bem é aquele que tem as qualidades, né? Todas as qualidades que devem ter para moralizar, né? Para ajudar o irmão. E ele faz isso com uma boa intenção. Ele não faz com uma intenção de humilhar, de difamar. Ele faz com a intenção de que aquela criatura consiga evoluir também, né? É uma maneira de ajudar, é uma maneira de caridade também, é uma forma de caridade. Então, e nós sabemos, né, que os fariseus sempre queriam demonstrar alguma coisa que eles mesmos não cumpriam, né? Eles mesmos não faziam. Então, são os primeiros que Jesus realmente falou a palavra corretíssima, os hipócritas, né? Naquela época, Jesus chamava de os hipócritas. Então, aqui eu vou ler para vocês sobre os fariseus, a vinha de luz do Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que diz assim: fariseus, no capítulo 54. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus sempre aconselhava isso. De Lucas, está no Lucas capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das leis das forças divinas, né? Ele acha que ele tem todos os privilégios porque ele é um fariseu, só que ele não faz justo por isso, né? O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, então ainda vive nos nossos dias. Nós temos ainda muitos fariseus por aí. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita ser herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Então, ele faz tudo sempre visando o benefício dele, nunca dos outros, né? E se faz de que é uma pessoa a ser seguida, mas assim, pela palavra, não, né? Porque ele não dá os exemplos. Cheio de propósitos individualistas, declarando-se detetor de considerações especiais. Se acha especial perante as leis divinas, né? E na verdade não é nada disso. Porque só vê o benefício em favor de si mesmo. Então ele tem sempre a justificativa para os meios para conseguir as coisas, né? Para conseguir seus fins, tudo é justificável para ele. Mas ele é um egocêntrico, egoísta, orgulhoso.
né? E não pensa nos outros, pensa sempre no benefício só próprio, né? E nós sabemos que existem ainda muitos fariseus, né? Nesse mundo de provas e expiações, nós sabemos que tem muitos ainda, não é? E se nós somos um, nós temos que repensar, né? Na nossa reforma íntima, na nossa evolução, o que nós estamos fazendo que não está correto, segundo as leis divinas, segundo o nosso evangelho, que Jesus deixou. Não é para nós lermos e ficarmos só na palavra, é nós aproveitarmos as lições e fazermos dela o nosso dia a dia, a nossa vida, conjuntamente com os nossos irmãos, né? Nossos irmãos que nós temos que praticar, que nós viemos aqui para isso. Deus deu o ser humano para ajudar e aprender com outro ser humano, não é? Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles, que é o caso que ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus, que é perigoso, né? Todavia não conseguiremos a realização provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância, né? Sem violência, sem nada, mas sendo vigilante, né? É orar e vigiar. Então, eu não vou atrás daquilo que os fariseus ensinam, daquilo que eles pregam, fariseus atuais, certo? E nós temos que pensar que da mesma forma que nós vamos julgar os outros, nós seremos julgados, porque nós também estamos aqui, e se nós estamos aqui, nós não temos nenhum mérito, né, tão assim grande, porque nesse planeta aqui, provas e expiações, nós temos também os mesmos problemas, os mesmos defeitos que muitos irmãos nossos. Então, nós não estamos ainda num patamar para dizer que vai criticar o próximo, que pode criticar o próximo, porque nós temos ainda muita coisa para se autoavaliar, para criticar, para melhorar, e exatamente para melhorar a nossa condição para a evolução, né? Então, se nós queremos ir para o mundo de regeneração, nós temos que nos autocriticar, né? Enxergar em nós o que precisamos mudar e não criticar o irmão com maledicências e deixá-lo em situações, né, de vergonha perante os outros. Então, isso tudo é uma caridade, né? Nós temos que saber como que nós vamos lidar com todos esses conhecimentos que nós temos, mas não de maneira negativa, né? Aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, o Chico Xavier, que psicografou, tem o capítulo 36 que fala sobre heresias, né? Heresias, aquelas mentiras que são contadas também, que fogem da caridade, né? Então, entra dentro da maledicência, que eu estou contra meu irmão, que eu uso contra meu irmão, para obter vamos dizer assim, alguma vantagem, né? Ou achar que estou acima dele, né? E, na verdade, não estou, porque estou usando uns argumentos, muitas vezes, mentirosos, né? Então, diz assim, heresias. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, em Coríntios 1, capítulo 11 e versículo 19. Então, o que é isso aqui? É exatamente isso que nós estamos falando, né? Que a gente tem que também, nós estamos colocados na prova, né? Nós estamos no meio em que nós temos que escolher para onde que nós vamos seguir, né? Se nós estamos também com uma tendência a seguir a porta larga, a continuar com um homem velho, ou se nós vamos para a porta estreita, mais difícil, né, de passar, mas que vai levar à nossa evolução, para que nós possamos realmente fazermos parte dessa modificação que vai existir, que é o mundo de regeneração. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Então, eles vão ter toda a maneira de se manifestar e nós vamos ter a maneira de nós acolhermos, né? Ou não, o que for passado de heresia, né? Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu esse versículo
sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus quando está doente? Aí nós temos a tolerância, né? Nós temos que ter tolerância. Então, essas pessoas vêm, né? Estão aqui no mundo e nós temos que saber separar, né? O joio do trigo. Saber o que nos serve e o que não serve. O que nos serve e o que não serve para nós. Nós temos essa opção. E eles vêm exatamente no nosso meio para que a gente tome uma decisão. Para que lado que eu vou? Então, eu também tenho que escolher. E se eu estivesse só no meio de pessoas iluminadas, pessoas perfeitas, né? Eu não teria esse desafio perante mim, de eu ter que fazer a minha escolha, né? Então, meus irmãos, que nós possamos fazer as escolhas corretas, seguindo tudo que nós aprendemos no Evangelho. E que nós vamos continuar essa conversa no nosso encontro da Evangelioterapia, para nós passarmos experiências, discutirmos o que nós temos de aprendizado e encerrar a noite com bons ensinamentos que esse mestre sempre nos traz. Vou fazer a oração final então. Então vamos agradecer a Deus por esse momento precioso de todos esses ensinamentos que nos deixam mais confiantes para que prossigamos a nossa reforma íntima, a nossa evolução neste mundo e possamos integrar o mundo de regeneração futura e que possamos ajudar a todos aqueles que estão na nossa volta para que junto consigamos ter um resultado positivo em nossas atitudes, perante nossos irmãos, perante as coisas do mundo, que saibamos que nós viemos aqui para ajudar uns aos outros, que Deus pediu que nós amássemos os nossos irmãos e que amássemos primeiro a Ele e depois os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.